Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Vitória e eu tenho um Instagram profissional que é o @constelação e terapias, onde eu trabalho com questões internas, com terapia, com mentoria e ajudo muitas pessoas a refazerem as suas vidas. E eu vim aqui hoje contar para vocês por que eu cheguei nesse caminho, por que eu fui buscar essa vida para mim, por que isso hoje me motiva, me transborda, me satisfaz e eu faço com um prazer enorme. Eu tenho certeza absoluta de que essa é a minha missão aqui na Terra, contribuir para a vida de outras pessoas, melhorar assim como melhorou a minha, tudo aquilo porque eu passei. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para vocês me seguirem aqui no canal, né? Se inscreverem para quem não é inscrito, me seguirem também lá no Instagram, né? @constelação e terapias, vou deixar aí o link aí embaixo de novo. E se você puder fazer a gentileza de curtir esse vídeo, de compartilhar para quem você acha que possa ser interessante, eu vou agradecer muito e com certeza o universo vai te retribuir, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês então sobre a minha história. Quando eu me separei, meu ex-marido é 6 anos mais novo que eu, nós nos casamos, ele era muito novo, ele tinha 19 anos, não que eu não fosse nova, mas ele era bem mais novo, né? Nós nos conhecemos, ele tinha 17 anos. E foi aquela paixão à primeira vista, foi aquela coisa louca. A gente se casou e nós tivemos 2 filhos. Quando minha filha tinha... Nós ficamos 7 anos juntos, né? Quando a minha filha tinha 9 meses, a minha mais nova, e o meu filho mais velho tinha 3 anos, ele decidiu que queria se separar. Tempos depois eu descobri que na verdade ele estava com outra pessoa e foi por isso que ele decidiu separar, né? Decidiu sair de casa e tudo. E aquilo para mim foi um baque terrível. Foi assim, eu digo para vocês que eu cheguei no fundo do poço, foi a pior época da minha vida. Eu havia perdido meu pai há 1 ano antes disso e sinceramente do fundo do meu coração não tinha doído tanto quanto doeu a minha separação. Porque eu me vi assim, sem chão, perdida, com 2 crianças muito pequenas, 2 bebês, eu costumo dizer, né? Não havia assim motivos fortes pra gente se separar, não tínhamos assim brigas grandiosas nem nada. A gente tinha as discussões como qualquer casal. Eu sempre fui mais madura, sempre era mais velha, então eu acabava sendo um pouquinho assim mandona e tomando a frente de tudo. Mas de qualquer forma, a separação em si foi um baque muito grande. A minha mãe estava recém-operada, ela tinha feito prótese nos joelhos, então ela estava praticamente numa cadeira de rodas e eu literalmente me vi sem chão. Sofri muito, penei. Apesar dele ter dito que ele queria separar, ele não me deixou em paz, ele ficou um tempo ainda atrás de mim. Eu tô contando isso tudo para vocês entenderem o que me levou até aqui, até o estágio em que eu estou hoje. E eu sempre fui muito família, né? Eu não me casei para separar, então eu achava que eu tinha que fazer o possível e o impossível, eu tinha que lutar até as minhas últimas forças para fazer o meu casamento dar certo. E foi o que eu fiz, eu lutei até as minhas últimas forças. Só que chega um momento que não faz mais sentido aquela luta que você já sabe que você não vai ganhar, né? Então eu decidi colocar um ponto final naquela situação e aí doeu muito também, doeu bastante. De qualquer modo, durante quase 5 anos, já faz 9 que nós estamos separados, mas durante quase 5 anos da minha vida, a única coisa que eu fiz foi esperar ele voltar. Foi achar que a gente tinha que voltar. Eu acabei me tornando evangélica e na igreja evangélica o pessoal falava muito que ele ia voltar. Nós fazíamos orações, fazíamos correntes de oração, levávamos as nossas alianças para oração e tudo. Ele nunca deixou
de dar pistas de que ele ainda queria ficar comigo, mas ele nunca deu a entender que ele queria voltar. Então, chegou um tempo, demorou muito, mas chegou um tempo, e eu posso dizer para vocês que aconteceu muita coisa, mas aí não vem ao caso. Eu sempre sozinha, nunca encontrei um parceiro, um namorado fixo que substituísse, sempre me questionava a respeito disso, por que aquilo acontecia comigo, se o problema era eu, se realmente eu devia esperar que ele ia voltar, etc. Aqueles questionamentos que a gente faz na nossa cabeça, até que eu conheci, através das redes sociais, uma coach de relacionamentos, a Luísa Vono. Eu digo que ela é uma das minhas mentoras hoje, ela foi uma das pessoas que salvou a minha vida, assim, ela é minha inspiração. Foi ela que fez eu enxergar as coisas de outra forma. Eu fui fazer o curso, eu fiz vários cursos dela, mas fui fazer o curso mais profundo dela, que é o Mulheres de Impacto. E aí, foi ali que a sementinha foi plantada na minha cabeça e no meu coração, de que a gente só tá bem e só tá preparada para ter alguém quando a gente tá bem com a gente mesma. Então, muita gente julga, né, essas pessoas que fazem esse trabalho, mas a Luísa, eu posso afirmar para vocês, ela ensina para nós que a gente precisa da nossa autoestima, que a gente precisa encontrar o nosso amor próprio, e ela ensina principalmente a diferença entre solitude e solidão. E foi a partir daquele momento que eu comecei a entender que eu podia me virar bem sozinha. Comecei a fazer técnicas do curso dela para buscar lá dentro aquele amor próprio que estava perdido. Recuperei minha autoestima, tive mais vontade de me cuidar. Comecei a fazer dieta, comecei a fazer exercícios, fiz cirurgia plástica também, fiz uma abdominoplastia, uma mastopexia. E assim, voltei a entender. Acho que na verdade eu encontrei quem eu era de verdade, foi naquela época. A partir dali, né, o universo conspira, quando a gente começa a buscar, o universo vai dando os caminhos. A partir dali eu comecei a ver chamadas no YouTube, no Instagram, sobre lei da atração, sobre vibração, sobre todas essas coisas que envolvem energia. E conheci o Thiago Benevides. Me inscrevi no portal dele, né? E o portal Vida Ilimitada. E através do Thiago eu conheci a Mayara Castelã. A Mayara Castelã é assim, a minha inspiração máxima. Ela é uma mulher maravilhosa. Ela se doa em tudo que ela faz. Quando ela conversa com a gente, ela passa uma verdade tremenda e ela realmente mudou a minha visão sobre tudo. Eu fiz constelação familiar com ela, foi através dela que eu conheci a constelação familiar, e aí eu fiz uma mentoria com ela em grupo. Foi fantástico. A mentoria em si já abriu vários caminhos, né, na minha mente, e aí ela nos deu um curso dela, que está na Hotmart, que chama Deusas Quânticas. É um caminho para você encontrar o seu lado feminino. Foi aí que eu comecei a estudar sobre feminino e masculino, entender sobre as energias, entender que isso não tem a ver com sexo, tem a ver com energia. Eu percebi que a minha energia masculina era extremamente preponderante, aquela energia do ir para frente, do fazer, do mandar, do controlar, sabe aquele trator que vai passando assim? E hoje eu vejo que foi necessário. Por uma boa fase da minha vida foi necessária essa energia. Estar sozinha exigia isso de mim, não ter mais a presença do meu pai exigia isso de mim, a minha mãe precisando de mim exigia isso de mim, o meu trabalho exigia isso de mim, os meus filhos que eu praticamente criei, né, exigia isso de mim. Então essa energia masculina era necessária naquele momento, só que chegou o ponto em que eu precisava me reencontrar, encontrar minha essência, me encontrar por dentro. E para fazer isso, eu precisava reequilibrar a minha energia feminina, a minha energia yin. E então
O curso da Mayara foi fantástico. Eu levei acho que uns 7, 8 meses para fazê-lo, mas foi muito profundo, foi muito intenso. Eram exercícios assim realmente de cura da criança interior, exercícios de tomada verdadeira da mãe, do pai, da força dos nossos ancestrais, que é uma coisa linda que a gente vê na constelação familiar, né? E a partir dali eu encontrei o meu caminho. Eu descobri que era isso que eu queria fazer. Na verdade, ajudar as pessoas e guiar as pessoas sempre foi minha vocação. Quando eu fazia aqueles testes vocacionais para ver qual era a faculdade que eu devia fazer, sempre saía que eu devia ter feito psicologia. Mas eu acabei fazendo letras, não me arrependo, dei aula há alguns anos, encontrei pessoas maravilhosas, fiz amizades para a vida. Tenho alunos, ex-alunos meus que hoje são meus amigos, assim, pessoas queridas que eu trago no meu coração. Só que aí passei no concurso do banco e fui trabalhar no banco, que hoje é, assim, o meu trabalho. Eu sou muito grata ao Banco do Brasil por tudo que eu tenho, tudo que ele me proporciona. Não posso reclamar. Fui fazendo carreira dentro do banco e estar focada na minha carreira me permitiu não cair, não me afundar mais ainda na fase que eu estava mal. Eu digo que Deus, em primeiro lugar, os meus filhos e a minha carreira me deram força para seguir, para não cair, para não entrar no vício, para não fazer besteira, nada disso. Minha vida seguiu. Eu só não tinha encontrado ainda aqui dentro a minha paz, a minha felicidade. E quando eu conheci a Mayara e fiz todo esse processo com ela, eu comecei a me interessar muito pelas terapias holísticas, muito. Eu fui estudar, comecei a pesquisar sobre algumas coisas, conheci a física quântica, né, que todo mundo deveria conhecer. Fiz vários cursos, o primeiro foi de constelação familiar, porque realmente se tornou a minha paixão. Retomei alguns cursos que eu já tinha feito há algum tempo atrás, como a cristaloterapia, o tarô, que também é uma outra paixão muito grande que eu tenho, o tarô terapêutico, aquele que a gente tira as cartas para nos dar uma luz, para nos dar uma direção, não tem a ver com oraculismo, né? E tudo isso me preencheu de uma forma maravilhosa, fantástica. Aí comecei a fazer outros cursos de terapias holísticas, porque eu acho que tudo está muito integrado, né? Tudo é energia e tudo que a gente pode usar a nosso favor e a favor dos outros é válido. Fui também me formar em mentoria e coaching no Instituto Holos, fantástico, maravilhoso também. É uma formação completa, é uma formação humanizada, é uma formação que vê o indivíduo como um todo. Por isso que eu gosto desse nome, terapias holísticas. Elas trabalham o ser humano como um todo, porque a gente tem vários corpos. Nós somos o físico, nós somos o mental, nós somos o espiritual, nós somos o nosso psicológico, as nossas emoções, nós somos o nosso passado, nós somos o que nós acreditamos. E tudo isso tem que ser trabalhado em conjunto para que o ser humano tenha uma saúde completa, né? Aqui eu coloquei o meu Vision Board, que é um dos exercícios que eu fiz com a Mayara no curso dela. Ele fica no meu quarto aqui. A gente tem que fazer tudo que a gente pode para melhorar a nossa vida. Então, isso aqui são técnicas de visualização daquilo que eu quero para mim, dos meus sonhos, dos meus projetos de vida, né? E hoje, graças a Deus, eu me sinto na melhor fase da minha vida, em todos os sentidos. Eu ainda estou sozinha, mas é como eu falei, aprendi a viver a minha solitude. Hoje eu sei que a felicidade, ela tá aqui dentro, que ela não depende de ninguém. Hoje eu sei que a minha espiritualidade vale muito mais, eu estar ligada com Deus, vale muito mais do que qualquer tentativa de nos direcionar a esse respeito. A gente tem que encontrar tudo aqui dentro. A força tá aqui dentro, o amor tá aqui dentro, a paz tá aqui dentro, a felicidade tá aqui dentro. E isso não significa que a gente não tem problemas, né? Os problemas fazem parte da vida. A gente vai passar por essa vida tendo
obstáculos, tendo dificuldades, encontrando pessoas que vão testar nossa paciência, que vão testar nosso equilíbrio emocional, mas tudo faz parte do nosso crescimento, do nosso aprendizado. E para concluir, eu já coloquei um vídeo no canal aqui explicando sobre isso, sobre a minha experiência com isso. Eu comecei a fazer a ressonância harmônica, conheci o professor Hélio Couto, ele também é outra pessoa fantástica, abriu a minha mente para várias coisas, para vários sentidos que antes eu não via, crenças limitantes que eu tinha a respeito de religião, preconceitos que eu tinha sobre um monte de coisa, a visão de mundo, enxergar que nós não somos os únicos seres nesse universo que é tão grande, é uma ilusão, é muito hipócrita, é muito egoísmo da nossa parte acreditar que nós somos os únicos nesse universo tão vasto, né? E hoje eu tenho vários projetos em andamento, eu já fiz terapias em várias pessoas, eu sou mentora também, com muito orgulho de algumas pessoas, ajudo inclusive muitas amigas minhas, né? De vez em quando elas pedem, lê aí minha energia na radiestesia, abre o tarô para mim e alinha meus chakras, alguma coisa nesse sentido, constelação familiar. Sou muito realizada nisso. Eu acredito que tudo isso que me ajudou, que me fortaleceu, que fez hoje eu chegar a esse ponto de conseguir contar toda a minha história, de conseguir me expor dessa forma em vídeo para o mundo, sem ficar nervosa, sem sentir vergonha, sem me sentir... Eu já fui muito de me vitimizar, sabe? De achar que eu era uma coitada, de achar que eu não tinha valor, que eu nunca mais seria feliz, que ninguém gostava de mim, todas essas baboseiras que a gente sente quando a gente tá para baixo. E hoje eu sou uma mulher mudada. Graças a Deus, eu sinto isso, as pessoas que estão à minha volta sentem isso. Tenho ainda muito que evoluir, porque a evolução é um processo. A evolução e o autoconhecimento, eu costumo dizer que são sementinhas que a gente planta todos os dias, mas tem algumas coisas que eu aprendi nesse tempo que abriram a minha mente para que a gente consiga lidar com as situações com mais força, com mais possibilidade. A primeira coisa é: a dor é crescimento, a dor faz parte do processo. Sentir dor é normal, o que a gente não pode é deixar isso virar sofrimento e um sofrimento eterno. Outra coisa, o amor é o caminho, o amor não tá lá no final. O amor tá no processo, o amor tá na evolução. Quando você começa a se autoconhecer, você começa a se amar e você começa a amar as pessoas que estão à sua volta, o mundo, a natureza, os animais são fantásticos, a criação divina é maravilhosa e todos nós estamos interligados. Isso é lindo. Aí você se torna uma pessoa mais justa, você se torna uma pessoa mais verdadeira com você mesmo e com os outros. Você não consegue mais fazer mal para as plantas, para os animais, para as outras pessoas, porque você sabe das consequências. Você entende que tudo aquilo que você faz, você vai ter um retorno. E quando a gente muda tudo à nossa volta. As coisas começam a trabalhar ao nosso favor. O universo conspira. O universo vai trazendo as pessoas certas para nós. O universo vai trazendo aquilo que a gente precisa. Nesse meio tempo, também passei por uma crise financeira muito grande, porque nesse processo de depressão e de estar no fundo do poço, perdida, sem saber o que fazer, para onde correr, eu acabei gastando muito mais do que eu ganhava. E eu cheguei assim num patamar de ter que cortar todos os gastos. Eu tive ajuda também de outra mentora minha maravilhosa, Regiane Gomes, minha mentora financeira. Um beijo, Rê, amo você. E ela me ajuda até hoje, ela me fez ver o mundo de outra forma. Gente, a mentoria é fantástica, seja em qual área for. A gente encontra pessoas que nos mostram, sim, que há luz no fim do túnel.
Na minha vida financeira eu não via luz no fim do túnel. A Regiane me fez ver que há sim. E eu quero continuar por esse processo porque eu também ajudo as pessoas a verem a luz no fim do túnel, né? Nós estamos com um grupo de 21 dias de transformação. Estamos no 7º dia hoje e eu já vejo os depoimentos. Eu fico maravilhada de ver que eu consegui plantar uma sementinha na vida de algumas mulheres e que elas estão enxergando que olhar para si é o começo da cura. Não há milagre, gente. As terapias ajudam, reiki, constelação, o tarô, acupuntura, florais. Tem um monte de terapia que ajuda. Os remédios ajudam para quem não consegue, por exemplo, dormir bem sozinha, etc. Tem muitas coisas que você pode procurar, mas a verdadeira semente para a sua cura definitiva está aqui dentro. Está aqui dentro. E é isso o que eu quero passar para as pessoas. Foi isso que eu encontrei. Não pensem que foi fácil, porque depois que a gente passa pelo processo falar sobre tudo, parece que foi tudo muito fácil. Não foi. Eu tive momentos de desespero, eu tive momentos de me questionar se era isso mesmo. Eu tive momentos de pensar que eu estava fazendo certas formações e que eu estava jogando dinheiro fora. Eu tive momentos de achar que não ia dar, que eu ia ter que retroceder, que eu ia ter que voltar atrás de um monte de coisa na minha vida, mas não foi assim que aconteceu. Eu encontrei e vocês também podem encontrar. Eu volto a dizer, é um processo, é um caminho, ele é contínuo. Eu tenho muito que crescer ainda, eu tenho muito que estudar ainda e isso me dá uma alegria muito grande de saber o quanto eu ainda tenho, o quanto eu ainda posso aprender, crescer, evoluir, porque é isso que dá sentido para a nossa vida, é saber que nós estamos em movimento, em crescimento, tá bom? E era isso que eu queria dizer para vocês, né? Contar para vocês um pouquinho da minha história, mostrar sobre a minha expansão de consciência, sobre a minha evolução, sobre o meu processo de autoconhecimento. Eu espero do fundo do coração que o meu depoimento sirva de inspiração para outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Claro que cada uma tem o seu processo, nada é igual, mas assim, que vejam na minha vida, na minha história, no meu depoimento, uma inspiração para começar a buscar também, para entender que a força tá aqui, tá bom? E busquem ajuda. Quem quiser, me deixa um comentário aí, eu entro em contato com vocês, me manda um direct lá no Insta, tem o telefone também lá no Insta, o celular, o WhatsApp. Se quiserem falar comigo, eu vou estar inteira à disposição, tá? Contem comigo, eu sou a Vitória Marques, terapeuta holística, mentora de vida, mentora financeira, com muito orgulho, e tenho muito para passar e para ajudar vocês. Só gratidão a tudo que eu vivi, só gratidão por onde eu cheguei e tenho plena consciência de que se eu conseguir, todos vocês vão poder também, tá bom? Um beijo no coração, que Deus abençoe grandemente e fico à disposição. Beijão!